Evangelho segundo Lucas, no capítulo 8, versículos 43 ao 48. Amém, irmãos? Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 43 ao 48. A cura de uma mulher enferma. Amém, irmãos? Vamos ler. Quem não abriu ainda vai acompanhar aqui. Está sendo projetado. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto ela ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo lhe se estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrou-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhes disse Jesus: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Querido Deus, obrigado pela tua palavra e por esta história. Obrigado, Senhor, por este testemunho aqui que nós temos lido. Que a tua graça nos alcance esta noite. Que nós tenhamos um coração fértil, aberto, para ouvir e receber do Senhor tudo o que o Senhor tem para nos dar esta noite. Eu oro por cada um de nós aqui, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que bom que você está aqui esta noite. Talvez você tinha a ideia de estar em outro lugar, ou a chuva ter causado a vontade de ficar na cama, mas esta noite o Senhor te trouxe aqui. É certo que Deus fala contigo, fala comigo, falou ao meu coração. Por isso, esta noite, irmãos, continuamos a meditar e compartilhar desta palavra extraordinária, de uma história, irmãos, comovente e extraordinária. É certo que talvez você já leu por muitas vezes, você já ouviu algumas pregações a respeito desse texto que aqui esta noite a gente vai trabalhar. E Deus toque em nós, que o nosso coração esteja de fato atento, e é nosso desejo que o Senhor toque em você esta noite. Amém? O Evangelho escrito por Lucas tem nesse texto a abordagem mais profunda acerca do encontro desta mulher naquele dia com Jesus. E Lucas, aqui, uma coisa interessante que eu até anotei, ele era, com todos de conhecimento, médico. Lucas, ele tinha a sua profissão, ele era médico. Portanto, como ninguém conhecia o estado que aquela mulher passava, a situação que ela vivia era terrível. Então, Lucas, ele com detalhes, ele fala mais profundo sobre isso, né? E somente em Lucas está escrito que esta mulher, que tudo que ela havia gastado, mas ninguém pudera curá-la, né? Expressa o estado desesperado da mulher e o milagre que ocorreu naquele dia. Isso aqui é apenas uma pequena introdução do que aconteceu naquele dia extraordinário. Bendito dia na vida desta mulher, que nós vamos ver esta noite. Nós temos um pouco do contexto histórico que ele diz assim: o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, ele foi escrito nos anos 60, 63, depois de Cristo. E ele ocorre num momento de grande turbulência e dificuldade entre o povo naquele tempo. Havia um problema sério, né, na questão política e social daquele povo, naqueles tempos que eles viviam. Se nós olharmos para nosso tempo, para nossos dias, não é tão diferente. Não parece ser tão diferente. Nós ainda vivemos um momento bacana no Brasil, né? Nós aqui no sul do Brasil, especialmente, vivemos uma vida até sossegada, tranquila.
Mas em muitos lugares, irmãos, as pessoas estão vivendo esse caos político e social. Nós estamos confortáveis em nossas casas, graças a Deus. Nós temos uma casa confortável, eu sei que você tem, nós uns mais, outros menos, mas ela é confortável. Nós temos um lar, nós temos uma casa, nós temos um relacionamento com as pessoas, nos relacionamos na hora que nós quisermos com as pessoas, né? E há lugares, irmãos, que os irmãos e o povo está vivendo esse caos político, caos social. E a gente percebe aqui, irmãos, e também, e viviam ali naquele tempo, havia um problema sério. O Império Romano dominava aquela região e dominava com mão pesada. A gente poderia trocar aqui com mão de ferro. Né? Quando um governo governa um povo com mão pesada, mão de ferro, o povo sofre. As consequências daquela mão pesada são terríveis para o povo. E nesse tempo, a situação e a realidade do povo de Israel, especialmente daquela região ali da Palestina, era essa, o caos. Em lugares difíceis, onde as pessoas ali tinham o mínimo, e era uma situação terrível. E nesse contexto é que vivia esta mulher. Havia uma pobreza, e hoje, irmãos, a gente olha para lugares. Nós viajamos para alguns lugares em Elisete e a gente achava que não era tão assim. A realidade não era desse tipo. Conversando onde nós viajamos aqui para o interior, aqui dar um passeio com a minha irmã, o meu cunhado disse: aqui não tem favela. Ele mora no Rio de Janeiro. Esse aqui, a realidade é outra. A favela daqui é alguma coisa muito melhor do que lá, né, mana? É um bairro. Enquanto que lá, ele disse, favela é quando o vizinho tem que passar por dentro da sala do outro para ir para a casa dele. Onde o esgoto é céu aberto. Então, imagino nesse tempo como estava a situação deste povo aqui, caótica. E a pobreza era extrema. E, consequentemente, pelo fato de ser um caos político, social, as enfermidades se proliferavam de forma que traziam muito sofrimento para as pessoas daquela época. E era nesse contexto que essa mulher que vivia, né? Eram os desafios que tinha que enfrentar com as doenças e os males daquele tempo. E nessa realidade que a mulher de um fluxo de sangue vivia. E tinha mais algo que era pesado para ela ainda, a lei mosaica. A lei, ela determinava que uma mulher que estava com os períodos de menstruação, ela teria que ser afastada do convívio da família e da sociedade. Imagina, irmãos, a humilhação para uma mulher hoje. As nossas mulheres que estão aqui, graças a Deus, vocês vivem num tempo diferente. Graças a Deus vocês vivem numa época muito boa. Embora eu imagine que seja um período difícil, onde as mulheres sofrem com essa situação, com esse período do mês, as mulheres sofrem muito com esse problema. E há mulheres que têm um problema mais sério, que sangram por mais tempo, que têm hemorragia por dias, 10, 12 dias, que o normal seja de 5 a 7 dias, mas há mulheres que sofrem. Imagina o desconforto, aí o incômodo, o caos físico que gera no metabolismo e tudo que se refere ao organismo da mulher. Imagina naqueles tempos, irmãos, a mulher quando estava nesses dias da sua purificação, que eles chamam também, para outros nos dias da imundícia, a mulher ela tinha que ser afastada do convívio da família pelo período da sua impureza. E havia ainda algo mais terrível ainda, se o marido sentasse na cadeira que ela se levantasse, ele teria que ficar durante o dia inteiro também afastado do convívio da sociedade e da sua família. Olha que difícil que era para as mulheres. Imagina hoje, irmãs, glória a Deus, graças a Deus pela sua vida, pelo tempo que você vive. Hoje as mulheres têm, pode escolher que tipo de material que vai usar para se proteger. Imagina aquele tempo como era terrível. Tempo da minha avó, devia ser difícil. Mas essa mulher vivia num tempo difícil, então, e a lei para que ela era mais difícil ainda. Ela era separada da família e da sociedade. Ela era discriminada. Você imagina essa mulher andando pela rua,
E alguém gritando: lá vai a impura. Lá vai a impura. Irmãos, esta mulher não era nem conhecida pelo nome. Ela era conhecida pela mulher de um fluxo de sangue. Difícil nesses dias dela. O fato de que esta mulher ousou entrar na multidão para trocar em Jesus, mesmo em seu estado impuro, mostra sua desesperada necessidade de cura. O texto que nós lemos diz que ela gastou todos os seus haveres, ou seja, as suas finanças foram minadas por causa dessa enfermidade e a busca dela pela cura. E aqui diz que ela procurou desesperadamente pela cura, e uma coisa tão extraordinária, e a extraordinária graça de Jesus a curou. Sabe, irmãos, eu não sei como é que você entrou aqui esta noite. Eu não sei qual é a tua necessidade. Qual é a aflição que você tem sofrido. Aqui nós estamos falando da história desta mulher. A aflição dela era essa enfermidade. Mas talvez a tua aflição hoje seja na alma. Você precisa ser tocada, ter o toque de Jesus na tua vida esta noite, porque algo dentro de você está te trazendo sofrimento. Há pessoas, irmãos, que por causa de sofrimentos, elas chegam a um extremo sofrimento e uma causa terrível que traz dores, traz aflições na vida. Há pessoas que têm problemas de largar coisas que têm trazido sofrimento, de se desvencilhar de coisas que trazem atraso na sua vida, que consomem muitas vezes o seu bem-estar. Nós vivemos, irmãos, em tempos onde as ofertas e as oportunidades aparecem. E muitas pessoas estão se contaminando com essas oportunidades. E esta mulher, ela tinha essa enfermidade e ela precisava de alívio. Talvez esta noite você esteja aqui precisando de um alívio, de uma aflição que tem trazido. Irmãos, eu falei no primeiro culto, talvez as pessoas que eles chegam a um nível de depressão tão profundo, que há pensamentos que rodeiam a mente da pessoa, e para muitas pessoas aquela voz ecoa na sua mente dizendo: só tem um jeito, tira a tua própria vida. Queres acabar com o sofrimento? Tira a tua vida. O irmão Nini, que estava no primeiro culto, ele disse que um tempo de sofrimento, tinha uma voz que ecoava na mente dele dizendo: acaba com o sofrimento, pega uma corda, tira a tua vida. E as pessoas estão sofrendo, irmãos, com essas aflições. E o texto que eu quero pregar nesta noite aqui, a mensagem que eu quero trazer é: tenha fé. Tenha fé. Irmãos, se é algo que move o coração de Deus, e quando alguém chega a Ele com fé, entrega a sua vida. Essa semana eu estava falando com a Juliana, que Juliana, a Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele vai fazer. Sabe qual é a maior dificuldade nossa? Entregar. É abrir mão daquilo que nós temos. É entregar, é confiar. Irmãos, é diferente quando você tem um filho pequeno. Aqui quase todos já tiveram filhos, os que não têm vão ter. Amém, irmãos? E vai chegar o dia que o teu filho, você vai colocar ele em cima do muro, e você coloca ele e diz: filho, pula que o pai te pega. O filho pula. Quem já teve essa experiência? Eu. Você coloca o filho no lugar e diz: filho, pula que o pai vai te pegar. Ele não pensa duas vezes. O filho se atira nos braços do pai. Sabe, irmãos, esta mulher, ela se atirou no Senhor. Talvez esta noite o desafio para você é você se jogar no Senhor. É você deixar as tuas próprias forças de lado e dizer: Senhor, eu sei que eu tentei o que eu pude. Esta mulher, a Bíblia diz que ela tentou com todos os seus recursos. Eu imagino quantas vezes essa mulher foi em lugares diferentes à procura de cura para a sua enfermidade. Eu lembro de Lei, contei no começo, vou falar de novo agora, tu está aqui de corpo presente. Quando a Dilei era pequena, saiu um monte de verrugas nela. Alguém disse para minha mãe: leva ela lá atrás do morro lá, que uma senhora faz uns negócios lá que tira as verrugas dela. A Dilei veio cheia de cruz de carvão. Cheia de cruz de carvão, achamos graça daquilo. Eu não sei se as verrugas saíram ou não saíram, não me lembro disso. Mas, irmão, se alguém diz para alguém que está aflito, enfermo, desesperado: vai lá em tal lugar que isso acontece, a pessoa vai. A pessoa deseja a cura, a pessoa deseja o alívio, deseja o refrigério.
Esta mulher vivia nesses tempos difíceis. Ela procurou em todos, diz a Bíblia que ela procurou em todos os lugares. Eu imagino quantos médicos, quantos curandeiros, quantos rezadores, quantas cruzinhas ela não deve ter vindo aqui na barriga. Alguém diz, vai lá. Mas eu imagino, irmãos, aquela mulher sendo separada da sociedade e da família. Alguém passa e diz para ela, sabes que Jesus vai passar por aqui. Olha a importância de nós falar de Jesus para as pessoas. De nós dizermos para as pessoas quem é Jesus. E certamente alguém disse para aquela mulher, Jesus vai passar aqui. Irmãos, e ela imediatamente, eu imagino, ela se encheu de esperança. Ela se encheu de fé. Se encheu de fé. Então, ao longo da história, irmãos, se fosse escrito em todas as pessoas que, como esta mulher, dessa doença, tivessem buscado em diversos meios, com diversas coisas, o alívio da sua necessidade, das suas pessoas, eu acho que os livros não poderiam contar. Em Odair, quando te ataca uma enfermidade, tu procura ou não procura alívio disso? Nós procuramos. As pessoas procuram médicos. Eu falei aqui no culto anterior, eu conheci um cidadão que ele gastou todos os seus bens. A sua empresa ele vendeu para tratar um câncer da sua esposa. Ele gastou todo o seu dinheiro. Mesmo assim, a esposa faleceu. Então, irmãos, às vezes as pessoas se despendem de tudo o que têm em busca de alívio. Então, muitas pessoas ao longo da história e da nossa história, talvez você conheça alguém assim. Essa busca, muitas vezes, desesperada, nos leva a minar todos os recursos. Quanto você estaria disposto a gastar para aliviar de você uma dor? Olha para as suas posses. Talvez você diga, eu não tenho nada, mas o que você tem? Você daria. Eu fiquei por 20 dias um homem inválido e eu senti muita dor. Por 5 dias eu fiquei sentado num sofá de tanta dor que eu sentia. Nenhum tipo de remédio que eu tomei aliviava a minha dor. E a única coisa que eu desejava era não sentir dor. Eu digo para as pessoas, eu me lembro o dia que eu acordei, primeiro dia sem nenhuma dor. Que coisa maravilhosa. Você que está esta noite aqui, se você não está sentindo nenhuma dor, dê glória a Deus por isso. Agradeça ao Senhor porque você está aqui sem dor. Mas é possível, talvez, que aqui esta noite esteja alguém sentado aqui com dor. Alguém que está enfermo. Alguém tem uma enfermidade física, talvez você tenha uma enfermidade na alma. Talvez você tenha uma enfermidade que te aflige a alma. Paulo diz assim, no mundo vocês terão muitas aflições, mas tenham de bom ânimo. Sabe, irmãos, quando a Bíblia fala naquele tempo, fala de depressivos também. Pessoas com depressão. Eu digo, já disse algumas vezes, eu nunca fui um depressivo, mas eu já senti os sintomas. Irmãos, eles são muito ruins. Então, é possível que talvez esta noite alguém está aqui, está enfermo, está com dor, e talvez você já gastou algum dinheiro com tratamentos, e até agora você continua doente. Né? Essa busca muitas vezes mina todos os recursos que você tem, e a maioria das vezes, irmãos, não alcançam a solução desejada. Essa mulher vivia nesse tempo. E quando alguém disse para ela, Jesus vai passar por aqui, ela teve uma ideia. Então, irmãos, nos dias de hoje, talvez você conheça também alguém que está vivendo essa história. Talvez na tua família tenha alguém vivendo este momento difícil, né? Uma dor, uma aflição que parece que nunca vai passar. É uma espera que parece que não tem fim. Mas nesta noite eu quero dizer, creia que Jesus está aqui. Ele conhece você pelo nome. O pastor Luiz Hermínio disse uma frase que eu gravei, ele disse assim, Senhor te chama pelo nome, Satanás te chama pelos pecados. Ele te conhece pelo nome. Você que está aqui esta noite, você tem necessidades, você tem algum desejo no teu coração, você tem algo que você deseja dizer, eu não gostaria mais de viver desse jeito ou esta situação. Eu quero dizer para ti que esta noite Jesus está aqui. O relato de Lucas nos traz uma extraordinária lição. Irmãos, a gente aprende com esse texto aqui algo extraordinário, que é fé.
E é uma esperança que ela brota dentro do nosso coração. E se você diz assim, eu não consigo ter esta fé, nesta noite você pode pedir para o Senhor: Senhor, acrescenta a minha fé. A minha fé é tão pequena, Senhor, mas eu quero nesta noite sair daqui cheio de fé. E esta mulher, ela tinha esperança e fé. Talvez ela pensasse, Jesus vai passar por aqui. Talvez você já pensou, há uma luz no fim do túnel. Essa luz no fim do túnel, ela se chama Jesus. E ela pode ser alcançada e tocada esta noite pela tua fé. A tua fé pode alcançar, pode tocar o Senhor. Aquela imagem ali, aquele trabalho que a Camila fez, eu achei extraordinário. Eu acho que a Camila já foi. Mas olha só, irmãos. Olha só que trabalho bonito que a Camila fez. Há uma mão tentando alcançar a orla de um vestido ali. Aquela mulher disse, se eu tão somente tocar nas vestes dele. Jesus, ele é acessível. Esta noite ele já é acessível para você também. E você pode alcançar e tocar nele esta noite, ele está para isso. A mulher teve todas as dificuldades. Ela gastou todos os seus bens, foi insuficiente. Agora, uma coisa extraordinária que ela nos ensina, ela não desistiu. Ela não desistiu da sua casa. Eu quero esta noite dizer, você não desista da tua casa. Não desista da tua família. Não desista do teu casamento. Não desista dos teus sonhos. Não desista das oportunidades que elas vão aparecer para você. Hoje, esta noite, ela nos ensina uma lição que ela não desistiu. Ela nunca se preocupou com as adversidades. Aliás, ela se preocupava em gastar o dinheiro porque queria o alívio. Mas as adversidades, elas estavam ali por toda a sua vida. Mas naquela noite, talvez foi noite, talvez foi de dia, não sei que horário foi, mas é certo que ela soube que Jesus ia passar. E eu posso dizer, esta noite Jesus está aqui. Jesus quer saber da tua determinação. Como é que você está? Como é que você está hoje para ter esse encontro com Ele? Né? Ela teve aquele encontro que ela tanto desejou. Ela alcançou aquilo que ela tanto buscava. Que a Bíblia diz que Jesus, quando foi tocado, parou dentre a multidão e disse, alguém me tocou. Você pode tocar nele esta noite. Você pode tocar nele. Imagina a tua dificuldade esta noite, irmãos. O que te aflige, meu irmão? O que é que te aflige, minha irmã? Como você está? Quero saber que, irmãos, olha só, ela nunca desistiu de buscar a cura para a sua dificuldade. O milagre aconteceu não porque ela tinha um plano perfeito. Às vezes a gente maquina algum plano, alguma fórmula para a gente alcançar alguma coisa. Esta mulher não tinha um plano perfeito. Ela ousou chegar a Jesus, mas o que ela tinha, e tinha bastante, foi fé. Sabe, irmãos, quando ela disse, se eu tão somente tocar na sua veste. Olha a fé que tinha esta mulher. Esta fé, irmãos, foi suficiente para parar Jesus. Esta noite a tua fé, ela é suficiente para parar Jesus. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que aquele que criou todas as coisas, aquele que criou tudo que nós conseguimos ver, tudo aquilo que nos rodeia, ele diz que quando você chega diante dele, que você, pela fé, toca ele, diz a palavra do Senhor, que ele se inclina para ouvir você. Jesus parou para ouvir esta mulher. O Deus Todo-Poderoso hoje ele para te ouvir. E a palavra ainda nos garante que ele se inclina para ouvir aquilo que você tem para pedir para ele esta noite. Então esta mulher, ela alcançou do Senhor a misericórdia. Não foi o plano que ela elaborou, mas sim a fé. A fé dela, quando ela creu. E ela disse, se eu tão somente tocar nele. E diz a palavra que imediatamente ela foi curada. Irmão, se a tua fé alcançar o Senhor esta noite, não importa o momento difícil que você esteja vivendo, pela fé, as dificuldades, as aflições desta vida serão superadas e você vai ser um vencedor. Às vezes a solução não está nas nossas mãos, mas elas estão naquele que tudo pode. Jesus Cristo de Nazaré. Ele pode todas as coisas. A mulher do fruto do sangue nos mostra que quando colocamos a nossa fé em ação, os milagres acontecem. Você vai ser alcançada pelo milagre do Senhor.
Deuteronômio 28 diz que se nós andarmos na presença do Senhor, as bênçãos do Senhor correrão e nos alcançarão. Ela vai te alcançar, meu irmão. Eu não sei se você procura, irmão, desesperadamente suprir as tuas necessidades financeiras. Muitas vezes nós chegamos num estado financeiro tão deplorável que você diz, não tem mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. Vou pegar minha família e vou voltar para Manaus. Mas o Senhor vem com a provisão. O Senhor vem com a provisão. Talvez você pense, eu vou voltar para de onde eu vim. Aqui está difícil, mas eu quero dizer para você, o Senhor tem a provisão. O Senhor é o Deus do milagre. É o Senhor que vê as tuas necessidades. Dentre a multidão, o Senhor te conhece pelo nome. E pela fé você pode tocar Ele esta noite. Pela fé você pode tocar no Todo-Poderoso e Ele vai se voltar para você, Ele vai dizer, alguém me tocou. E Ele vai saber que é você. Ele vai suprir a tua necessidade. Ele vai curar a tua enfermidade, se você, pela fé, tocar no seu vestido. Então somente toca nele, irmão. Ela tocou nas vestes de Jesus, ela foi imediatamente curada. Quando nos aproximamos de Jesus com fé, também vamos experimentar o seu poder transformador e nós seremos mudados. A nossa história vai ser mudada como foi a história desta mulher. A mulher que não era conhecida pelo nome. Está escrito aqui na palavra de Deus, para que hoje nós venhamos a aprender com ela uma lição extraordinária, sobrenatural. E a palavra fé, irmãos, alguns definem fé. O pastor Paulo Piragini diz que fé é você crer no incrível para que o impossível aconteça. Sabe, irmãos, nós podemos tocar ao trono do Senhor pela nossa fé. Ele vai se inclinar para nos ouvir. Então hoje, para nós terminarmos, irmãos, quais são as tuas aflições? Onde você tem buscado alívio para o teu sofrimento? O que tem causado o teu sofrimento, que tem despendido de você tempo, sofrimento, tristeza e dor? Esta mulher vivia um quadro terrível, caótico. Um tempo difícil, uma sociedade que não tinha nada podia aliviar aquela dor. Pelo contrário, colocava um peso muito terrível sobre ela. Quero dizer para você que esta noite o convite é, venha Jesus, toca nele com a tua fé. Toque ele com a sua fé, toque as suas promessas. O Senhor tem as promessas para você esta noite. Creia que Ele tem poder para transformar a tua vida, assim como foi com a vida desta mulher. Ela nos deixou uma lição extraordinária. Uma mulher que aparentemente frágil, sem nenhum apoio, sem ninguém para estar apoiando ela. Mas ela disse, eu vou tocar nele. Eu vou tocar nele. Não importa qual seja o grande teu sofrimento, os desafios continuam até hoje. Mas algo que você e eu podemos fazer hoje, pela fé, é tocar no Senhor, seremos transformados. E vai chegar no dia, irmão, que você vai poder contar a tua história. Você vai poder contar o teu testemunho, o que Jesus fez na sua vida. Ele pode mudar a tua história, Ele pode mudar a tua vida. Ele é o mesmo ontem e hoje, Ele será para sempre. Ele pode curar e restaurar você. E eu posso dizer uma coisa para você esta noite, Ele te vê. Talvez eu não sei o nome de todos vocês aqui, mas Ele sabe. Ele te vê.